Mas, ô Valu, primeiro queria te ouvir sobre esse jogo do Cruzeiro diante do Santos na Vila Belmiro. O Santos que faz 3-0. A gente até mais ou menos, essa derrota já estava no script, digamos assim, com o Cruzeiro que resolveu a sua vida no Brasileiro, coloca um time reserva, então talvez a derrota está no script. Mas tem uma crítica em cima como a derrota aconteceu? Da minha parte, sim, Léo. Acho que faltou postura de alguns jogadores dentro do campo, os jogadores mais experientes. O Matheus Henrique, o próprio Eduardo, o Wallace, a nossa dupla de zaga que não estava estreando Quem estava estreando no profissional era o Ryan, né? Enfim, eu senti falta de uma postura. O desentrosamento. Tá, mas esses jogadores, com certeza, eles, até por serem reservas, eles treinam a maior parte do tempo juntos. Óbvio que é completamente diferente o nível de competição, mas quando eu pego pelo Fagner, tá, como exemplo, o Fagner era um cara que não jogava 4 meses, acho que faltou sim uma postura, o Cruzeiro começou muito, muito gelado, sabe, muito toquinho curto no meio campo, o Eduardo hoje era um jogo para ele que estava jogando na função que mais gosta, enfim, não foi um conjunto, e a gente já sabia das dificuldades para se ser um conjunto, mas tinha muita experiência, né? Nós não estamos falando de um time de meninos. Você tinha o Eduardo em campo, o Gabigol na frente também. Outra partida não boa do Gabigol para mim, também no contexto de estar jogando na posição favorita. Enfim, quando a gente olha, né, os números totais da partida, 19 chutes do Santos contra 8 do Cruzeiro, 7 chutes do Santos no alvo, 2 bolas na trave. O Cruzeiro fez o Santos parecer muito melhor do que, na verdade, o Santos né? Um time que chegou à última rodada com chances reais. Quando o Caio chama atenção, no momento que saiu o gol do Gabigol, naquele momento, o Santos estaria com a vida complicada. Claro, a gente viu o número de variáveis que aconteceram durante essa rodada no Z4, mas uma postura ruim. Eu acho que a postura é pior até do que o resultado, tá? Como você disse bem, a gente precisava mesmo de preparar para essa partida que vai vir agora, na quarta-feira, mas o banco perdeu uma oportunidade de dar algum resquício. Eu, particularmente, do Wallace eu já não espero nada, faz um bom tempo, e aí é só opinião com relação ao atleta dentro do campo, não conheço, sei que o jogador é comprometido profissionalmente, mas eu também tenho o direito de ter as minhas perspectivas, os meus anseios ou não, como tem gente que espera do jogador, eu particularmente não espero. O Matheus Henrique está mostrando que vai demorar um pouco a voltar àquele nível do Matheus Henrique antes da última lesão, né, que eu fiquei com recortes do Matheus Henrique na partida contra o Bahia, na partida contra o São Paulo, na partida contra o Flamengo. Tá tendo dificuldade de voltar. No segundo tempo eu acho até que tem uma melhora, ele participa daquele lance do Kaique Kenji, é uma boa bola dele, ele chuta no final bem também, de fora da área para uma boa defesa do Brasão, enfim, tirar mesmo, Léo, de positivo para mim, o Japa, que atuou uma partida como titular, o Ryan, que fez a sua estreia, muita personalidade do garoto, e os laterais, né? Um não é garoto mais, o Fagner, mas mostrou mais uma vez por que é sempre olhado, por que durante a temporada, em algum momento, ganhou até a titularidade, jogador de postura e de compostura dentro do campo, independente do que ele pode dar ou não. Mas é isso, Léo, eu saio decepcionado, não com o resultado, acho que uma derrota era factível, mas me desagradou muito a atitude de alguns jogadores, e já citei nominalmente aqui os jogadores que mais me desagradaram nessa partida contra o Santos, Léo. O Diego Henrique está dizendo, tomou 2 gols de escanteio com os mesmos jogadores na marcação, Eduardo e João Marcelo. O Erickson, como perder para um time de Série B do Santos? O Ian falando, tá certo, Valu. Alana Aguiar, ou Alan Aguiar, melhor dizendo.
Tá dizendo time sem vontade, não vem com papo de Copa do Brasil. Jogo hoje, brasileiro, Palmeiras levou a sério, Botafogo, Fluminense, é uma situação diferente. O Ramon, fora Jardim. O Marcos Lima, Valu, pelo amor, você esperar de Eduardo? Acorda pra vida, Valu, Eduardo nunca jogou bem. O Adílio Quadros, o Jardim tá se achando dono do Cruzeiro, ninguém mais entende futebol no Brasil. Enfim, com a derrota a gente vê aqui espalhando várias críticas, né? Para os jogadores em campo, algumas situações fora também, mas a sua impressão desse jogo do Cruzeiro, o Caio, a gente, igual eu falei aqui, a derrota já era mais ou menos até esperada, né? Não que a gente ache que o Cruzeiro vai entrar em campo para perder, mas é um jogo que você fala, nesse jogo o Santos era o favorito. Mas da forma como o Cruzeiro perdeu, eu esperava mais, ainda que com um time que até agora não jogou, não teve essa formação na temporada. Esperava mais, eu acho que se o Cruzeiro tivesse sido minimamente competitivo, já poderia ter atrapalhado o Santos, que tem os seus problemas, né? Mas como o Valu bem disse, hoje ficou parecendo uma equipe muito melhor do que de fato é. O Santos produziu até para fazer bem além de um 3-0. Tudo bem que o Cruzeiro teve 3 gols anulados, mas foi um Santos que conseguiu ser superior ao Cruzeiro do início ao fim. O Jardim teve a pior resposta possível daquilo que ele tentou promover depois do jogo contra o Botafogo. Ele tentou gerar confiança, motivar os jogadores menos utilizados por ele para a partida de hoje. Naquele momento da coletiva, ele deixou claro que precisava de mais de 11 jogadores para que o Cruzeiro passasse do Corinthians. E o Jardim, para mim, acaba saindo preocupado da partida de hoje, né? Preocupado com até mesmo a condição física dos seus titulares para a reta final da temporada. Já olhando a curto prazo, porque o Cruzeiro tem no mínimo mais 2 jogos para fechar o ano. Mas é realmente torcer para que os titulares permaneçam muito bem, que não tenham qualquer problema físico, que não tenham problemas de suspensão também, porque tem jogadores pendurados para a semifinal da Copa do Brasil, já que, infelizmente, a maior parte dos reservas não são confiáveis, não conseguem chegar nem perto daquilo que os titulares costumam fazer. Dá sim para se fazer algumas ponderações importantes sobre a atuação do Fagner, que fez 90 minutos, um cara que não jogava desde o dia 30 de julho e se mostra apto aí para estar à disposição para uma eventual decisão de Copa do Brasil. Tem a questão dos garotos também, o Japa fez um jogo bem digno, o Ryan fez uma estreia bem interessante, gostei da personalidade do Kaique Kenji, que há um bom tempo não era utilizado. Acho que o Rian não foi tão bem como em outras atuações, mas dentro do que ele fez, ele já foi melhor do que todos os outros volantes do Cruzeiro que jogaram na partida. Não dá tanto para colocar o Murilo Hickman em conta, porque ele entrou na reta final. Então eu foco mais em Wallace, foco em Matheus Henrique. Matheus Henrique, inclusive, que jogou em 3 funções na partida e não conseguiu ir bem. Uma pena. Acho que o Cruzeiro poderia ter finalizado esse Campeonato Brasileiro de uma outra maneira. O jogo de hoje não mancha em nada a campanha do Cruzeiro, tá? Ela foi gigantesca, mas eu esperava que esse time reserva viesse a finalizar melhor o campeonato. Agora é pensar na Copa do Brasil e que o Jardim possa fazer um trabalho muito bom com os seus principais jogadores para que eles cheguem bem, em plenas condições, até mesmo de completarem a partida contra o Corinthians, porque é realmente um ou outro que é capaz de ajudar ao longo da partida, nada além. A gente tá no dia de jogo KTO, né? O último dia de jogo KTO do Brasileirão dessa temporada. Lembrando que tem Copa do Brasil vindo aí, quarta-feira, aí uma mega cobertura aqui da Samuca TV de Cruzeiro e Corinthians. Passar aqui pelo Superchat também, o Peron tá lá de olho. Aqui o Samuel tá dizendo lista de dispensas 2026. Léo Aragão, Jonathan Jesus, o Wallace, Eduardo, Bolassi, Marquinhos e Gabigol. É muita gente, ô Valu? Ou é uma lista de dispensa que você, enfim, que lista concorda? de dispensas não é feita assim, né? Da maneira que dispensa. Vamos lá. Tirando a parte emocional. Vamos lá, Gabigol tem contrato, o Wallace tem contrato. Se você quiser dispensar, se o clube Cruzeiro quiser dispensar, tem que negociar, tem que arrumar clubes, a menos que
o Cruzeiro fale assim, olha, vamos rasgar o contrato aqui, tá livre para ir. Ainda assim o jogador não vai querer, porque os contratos geralmente têm multa rescisória unilateral, né? O Marquinhos vai se recuperar. O Eduardo, esse é só o Cruzeiro não renovar o contrato. O Léo Aragão tem contrato mais longo também. Ele né? renovou recentemente. Pois é, então assim, cada coisa no seu lugar, entendeu, Léo? Não é tão simples quanto parece, mas vamos observar quais serão os movimentos feitos. Acho que as pessoas no Cruzeiro estão bem atentas. Eu até entendo que o Jardim falou muito mais do jogo de hoje, da questão dos 11 lá contra o Corinthians, para tentar uma última fagulha para alguns reservas desse grupo. Porque eu acho que... Acho não, tenho certeza que essa altura, nós estamos hoje em dezembro, 7 de dezembro, ele já sabe quem são os 11 e quem são os jogadores hoje que ele pode contar além dos 11. Mas ele tentou criar ainda algo até para valorizar, porque é isso que ele faz, né? O Jardim, para ser justo, mesmo os caras que jogam menos, ele sempre coloca na conta dele. Ele nunca colocou na conta de nenhum jogador. O Wallace não joga porque não se encaixa não joga porque tem outros que estão fazendo a função melhor. Estou dando o exemplo do Wallace. Já fez isso com o Gabigol. Então, mesmo assim, eu não diria, nem até discordo do Caio, eu não acho que ele está preocupado. Tá? Acho que ele fez aquilo muito mais para tentar criar um elemento novo no banco de reservas, porque já tem algum tempo que, além dos 11 que ele conta e sabe que não dá para contar só com os 11, ele já sabe a turma ali que, é só ver, a turma que tem mais entrado, né? E assim, dentro dessa turma, uma resposta ruim do Matheus Henrique, que a gente espera que a próxima vez que aparecer seja melhor, porque ele tinha se tornado uma dessas figuras importantes antes daquela lesão contra o Sport. Mister, boa noite. Sobre o jogo, o que dá para falar em algumas coisas, né? Um time reserva e tudo mais, a gente sabe que o foco para quarta-feira. Eu queria que você falasse, né, fizesse aquela análise, como sempre, de jogo, mas também um pouco, né, do que está sendo esse dia a dia, pensando já na partida contra o Corinthians, na quarta-feira, ingressos esgotados também, tudo que vem pela frente. Novamente, boa noite, mister. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que o jogo, até o primeiro gol, nós tivemos bem. Depois sofremos um gol de bola parada e depois a equipa perdeu-se um pouco e voltamos a sofrer um gol na segunda parte. E disse aos jogadores, não é fácil mudar 11 jogadores e eles mostrarem rendimento. Muitos destes jogadores são jogadores importantes do Cruzeiro, importantes do futebol brasileiro. Aquela coluna central, no início da época, eram quase todos possíveis titulares, não é? Está-se a falar do Henrique, do Wallace, do João, que magoou-se, do João, que quando eu cheguei também estava a jogar, do Gabriel, do Eduardo, que jogou muito também no Campeonato Mineiro, o Fagner na direita, mas com certeza, com uma equipa que não tem dinâmicas de jogo, não tem dinâmicas coletivas, principalmente coletivas, é sempre difícil. Mas não podíamos fazer de outra forma, devido à responsabilidade que temos do jogo do Corinthians. Tivemos que fazer uma gestão de 11 jogadores, 12 jogadores, para que na quarta-feira a gente consiga se apresentar a nossa melhor versão, porque é isso também que o adversário fez, vai apresentar a sua melhor versão, e nós queremos ser competitivos. Os nossos adeptos também já encheram o estádio, compraram todos os ingressos, isso é importante para nós, Mineirão cheio, e tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer, para ver se ganhamos vantagem na eliminatória. Mas sabendo do outro lado, temos um Corinthians que é uma camisola muito pesada no Brasil, é uma camisola que já este ano ganhou o campeonato paulista, tem também grande qualidade no seu efetivo. Por isso vai ser um jogo 50-50 entre duas grandes equipas.
Jardim, boa noite. Antes da partida, eu te perguntei sobre o teste que esses jogadores, essa oportunidade que esses jogadores teriam hoje. Você escapou um pouquinho da resposta e eu queria insistir um pouquinho nesse assunto, porque daqui para frente, no ano, são só 4 jogos, o Cruzeiro chegando até a final, e a gente imagina que aquele 11 titular vai ser quem vai começar jogando. Esses jogadores que tiveram esses minutos, essas oportunidades de hoje, já foi uma maneira de você analisar e já pensar neles como peças até também para o ano que vem? E só um adicional além disso. O Neymar teve uma hora que te chamou para conversar sobre o Rian Guilherme ali. O que ele te falou? Obrigado. Vamos começar pelo início. Todos estes jogadores são jogadores importantes no Cruzeiro, e volto a referir essa situação. Mas uma coisa é amanhã precisamos chamar, quer o Wallace, quer o João, quer o Jonathan, quer qualquer um dos outros, integrá-los na equipa base é uma coisa. Outra coisa é associar jogadores que não jogam todos serem associados ao mesmo tempo. É outra coisa completamente diferente, porque ao longo da época muitos destes jogadores foram chamados. O Jonathan jogou vários jogos, mesmo o Prates jogou alguns jogos, Fluminense fora, o Wagner jogou também alguns jogos, o Leo jogou alguns jogos, todos eles jogaram, mas de forma integrada dentro do grupo, não de forma que os jogadores não jogam todos ao mesmo tempo. Por isso eu acho que estes jogadores são importantes para o Cruzeiro, são sempre soluções e pronto, e acho que eles têm contrato, quase todos, os que não têm contrato não sei, mas no futuro serão sempre elementos importantes. Mas não estamos aqui para falar do futuro, estamos a falar do presente. O presente é recuperar bem a equipa, o presente é preparar o jogo do Corinthians, mais uma vez. E com o Neymar, conversa ali, duas pessoas que já se conhecem há alguns anos do campeonato francês, em que existe um respeito mútuo de um para o outro e mais nada, nada de especial. Jardim aqui, Vladimir da ESPN. Queria que você fizesse um balanço desse Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, como foi para você, tudo mais. Eu sei que você já falou algumas vezes a respeito disso também, mas se existe alguma conversa, alguma coisa com a diretoria, alguma negociação para você permanecer? Não, em relação ao campeonato, acho que foi um campeonato em que os favoritos ganharam. Os favoritos ficaram em primeiro e segundo e depois ficaram 2 outsiders. O outsider Mirassol, que eu na primeira jornada, quando ganhamos ao Mirassol, eu avisei que era uma equipa competente, mas sabem que aqui no Brasil às vezes os nomes fazem um pedaço de confusão, não tinha nomes e as pessoas desvalorizaram. Até na primeira conferência, até está aqui algumas pessoas na primeira conferência a dizer, ganharam o Mirassol, isto vai ser para descer divisão, o Cruzeiro. E disse, tenham atenção que o Mirassol a seguir vai apresentar, se continuar a apresentar este rendimento, vocês vão ver onde está o Mirassol. E eu fico satisfeito também pelo trabalho que o Mirassol mostrou ao longo e a consistência que mostrou ao longo da época. E depois o outro foi o Cruzeiro, que estava na lista daquelas equipas que iam jogar do 10º lugar para baixo. E não sou eu que estou a dizer, vocês jornalistas é que disseram, havia os programas do jornal, a gente estava do 10º para baixo, sempre para jogar, em todas as cadeias televisivas, os comentaristas, essas coisas. Agora alguns escondem-se, mas nessa altura foi tudo assim, tudo a rasgar de cima para baixo. E pronto, a equipa conseguiu um lugar no pódio, a melhor época depois de 2014, que são 11 anos, em termos de pontuais. E eu acho que conseguimos recuperar o orgulho cruzeirense e agora esse é o caminho para que no futuro o Cruzeiro continue ao mais alto nível.